Alegria, alegria! Hora de direito civil, hora de direitos reais. Vamos dar continuidade ao uso campeão e hoje começando a ver o uso campeão em espécie. Se liga aí, já volto já já. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está me assistindo, mas estamos aqui de novo para falar sobre uso campeão, dar sequência aos nossos direitos reais. Vamos aí seguindo firmes e fortes, cada um na sua casa, eu aqui na minha, você aí na sua, seguindo firmes e fortes aí para buscar novos conhecimentos, sedimentar o que há de melhor aí nos direitos reais e seguindo firme e forte com qualidade dentro da matéria de direito civil. Então, na última aula, nós começamos a ver sobre uso campeão. O que nós vimos até então sobre o uso campeão? Vamos tentar fazer um resuminho aqui. Nós vimos que o uso campeão é uma forma de aquisição prescritiva da propriedade, ou seja, é uma forma de aquisição através do tempo. O tempo é suficiente para adquirir o uso campeão. Nós temos 3 requisitos obrigatórios para o uso campeão, que é prazo, apesar do prazo variar, e hoje, na aula de hoje, nós vamos ver vários tipos de uso campeão com vários prazos diferentes, mas em qualquer um deles, em qualquer tipo de uso campeão, vai estar presente prazo. Por isso, prazo é um requisito obrigatório. A outra é a idoneidade do bem, porque nós vimos que nem todos os bens são passíveis de ser uso capido, como, por exemplo, os bens incorpóreos, os bens públicos também não são passíveis de uso campeão. E, por último, nós vimos também sobre posse qualificada, ou seja, a posse tem que ser mansa, pacífica, ininterrupta, para que gere uma posse qualificada que permite o uso campeão. Vimos que o uso campeão também ele é meramente declaratório. O que é isso? Não preciso da ação de uso campeão para ter direito ao uso campeão. Basta o tempo, a posse qualificada, desde que o bem seja hábil, e o tempo que eu automaticamente adquiro o uso campeão. A ação de uso campeão serve, na verdade, para declarar algo que já existe, ação declaratória, e faz constituir um título que vai mudar lá o registro de imóveis, fazer a modificação necessária ao registro de imóveis. Então ela é declaratória e constitutiva. Nós vimos também que tem até uma súmula do STF, a súmula, se não me engano, 237, que fala que o uso campeão, inclusive, por conta de ser justamente uma situação declaratória, pode ser utilizado como matéria de defesa. Na defesa, você pode alegar que já o uso capiu e aí se defender de qualquer tipo de ação, seja possessória, seja reivindicatória, seja qualquer tipo de ação aí que envolva a propriedade ou a posse. Isso que nós vimos, um resumo muito rápido aqui, e hoje nós vamos avançar para os pontos facultativos, ou seja, aquilo que faz o uso campeão variar, e aí vai modificando os prazos, tá certo? Vamos aí então já na sua tela, vamos ligar aí na sua tela, tá aí na sua tela, nós vamos falar hoje, são 11 tipos de uso campeões, nós vamos falar hoje de alguns que são, na verdade, os de hoje são os principais, são os que mais caem em concurso, são os que mais são exigidos, o que eu vou exigir com certeza, mas não vamos ver todos os tipos de uso campeão, mas aí vai ficar para uma aula separada aí pra gente ver. Então, quais são os mais utilizados? São esses 5 aí que estão na sua tela. O uso campeão extraordinário, o uso campeão ordinário, que nós vamos ver, na verdade, que não são 2 aqui, nós são 4, porque cada um desses subdivide. O uso campeão especial rural, o uso campeão especial urbano individual, porque nós temos o coletivo também, mas ele não é muito usual, nós vamos deixar isso para falar na próxima aula, ele está no Estatuto das Cidades. E o uso campeão especial familiar. Chama atenção que nem todos esses tipos de uso campeão estão presentes só no Código Civil. Esses 5 estão, e alguns até na Constituição, como o especial urbano e o especial rural. Mas alguns deles nós vamos encontrar em outras legislações. Nós vamos encontrar, por exemplo, na Lei de Registro Público, que nós vamos ver, que é o uso campeão tabular, ou vamos encontrar, igual eu falei, no Estatuto das Cidades, que é o uso campeão urbano coletivo. Tá certo? Fixado então essas premissas, analisados aí as regras gerais, vamos iniciar com uso campeão extraordinário. Chama a atenção que vai fazer o seguinte, nós vamos fazer uma tabelinha. Eu vou fazer essa tabelinha com você aqui, mas você, na sua casa, dá uma pausada no vídeo, pega uma folha, pega uma reguinha, risca
em 3 colunas, vou te mostrar aqui e você vai fazer, porque a tabelinha que eu vou fazer aqui eu não vou disponibilizar para você. Ah, Leandro, está muito malvado. Não, não, não. Muito pelo contrário. Eu quero que você faça, porque senão você fica na cabeça que existe uma tabela, essa tabela aqui vale ouro, porque ela é a organização de todos os tipos de uso campeão. E você vai achar que eu tenho a tabela, não preciso olhar, um dia que eu precisar eu olho. E é importante que você faça, escreva, para que a gente ajude na memorização. A gente vai ver que aqui existe muito de memorização nessa parte aqui e é importante que você escreva. Então, eu vou disponibilizar o quadro branco, algumas anotações que eu vou fazer aqui, mas não a tabela. Já estou chamando a atenção que não a tabela. Deixa eu mudar aqui. Então, vamos aí para o quadro branco. Vou te mostrar como vai fazer a tabela, mas não vai ser sua. Você tem que fazer a sua. Vamos lá. Vamos lá para o quadro branco. Passamos para o quadro branco. O que nós vamos colocar nessa tabela? Nós vamos colocar a seguinte coisa. Você vai fazer aí as colunas. Nós vamos colocar uma coluna aqui, tipo. Aqui vai ser o tipo de uso campeão. Aqui vai ser o prazo em anos, tá certo? E aqui vão ser os requisitos. Requisitos. E aí nós vamos avançar cada tipo de uso campeão. Nós vamos avançar um por um aí nessa tabelinha e vamos escrever todos os 5 aqui e depois nós vamos completar com mais os demais para até atingir a gente conseguir falar dos 11. O primeiro uso campeão que nós vamos ver é o uso campeão extraordinário. O uso campeão extraordinário, o que você precisa como requisito facultativo? Cumpridos os requisitos obrigatórios, você não precisa de nenhum requisito facultativo. Olha que legal. E por quê? Porque é o uso campeão que nós temos com maior prazo. E lembra que quanto maior o prazo, menor o impacto da função social. E quanto maior a função social, menor o prazo. E aqui, como nós temos o uso campeão com maior prazo que nós temos na legislação, aqui a função social ela é mínima. Basta a função social, na verdade, da posse qualificada, determinada lá como requisito obrigatório para qualquer tipo de uso campeão, que você vai poder adquirir a sua propriedade e uso capi em 15 anos. Não exige, então, nenhum requisito facultativo. Vamos para o quadro aí, que nós vamos colocar isso no quadro. Então, aí no seu quadro, vamos escrever aí uso campeão extraordinário, que é o com maior prazo, extraordinário. O prazo é 15 anos. E quais são os requisitos facultativos? Nenhum requisito. Não há necessidade de requisitos facultativos aqui. E, para completar, vamos voltar aqui, deixa eu passar o slide, que eu acabei não passando o slide. 1242, o uso campeão extraordinário está no 1242. E nós temos o uso campeão extraordinário com redução de prazo, que, na verdade, é um tipo de uso campeão diferente, porque você vai ver que ele exige requisitos diferentes. Ele é o parágrafo único do 1242 e ele traz o uso campeão extraordinário com redução de prazo e que alguns autores, que é a qual me filio, eu prefiro falar assim, é o uso campeão chamado uso campeão com função social, uso campeão extraordinário com função social. Mas se você falar com função social ou com redução de prazo, tá tudo certo. Vamos só voltar aqui para a gente, deixa eu ir aqui para o parágrafo único do 1238, que fala o seguinte. Eu falei até errado lá, no slide depois conserta. O extraordinário é 1238, eu falei errado ali, está digitado errado. Então vamos lá. Parágrafo único do 1238, que já está na sua tela. Fala o seguinte. O prazo estabelecido nesse artigo, que é de 15 anos, vai reduzir para 10, olha só, então nós temos uma redução. Se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual, ou é uma coisa ou outra, ou realizado obras ou serviços de caráter produtivo. O que é isso? Ou o cara mora lá, ou o cara construiu a sua moradia lá e está morando lá, ou o cara abriu uma vendinha, abriu, sei lá, um quiosque, abriu um estacionamento, abriu algo de caráter produtivo ou de interesse social, abriu uma escola, abriu, sei lá, a comunidade do bairro lá, o centro comunitário. Então não importa. Se ele fez alguma coisa de caráter produtivo para fins sociais ou econômicos, também entra na história. Então vamos voltar lá para o nosso quadrinho que nós vamos continuar editando. Então nós temos aí
O segundo é o extraordinário, eu vou colocar só este, de extraordinário, com redução de prazo. Então, redução prazo. O prazo, então, ele reduz em 5 anos, o prazo não é 15, o prazo é 10 agora, 10 anos. E quais são os requisitos desse uso capião? Estabelecimento de moradia ou moradia habitual ou caráter produtivo. Caráter produtivo. Caráter produtivo. Então, estamos aí. Extraordinário, 15 anos. Redução de prazo, 10 anos. Vamos para o próximo uso capião agora. Vamos lá, vamos avançar. Que o próximo agora é falar sobre o uso capião ordinário, que também está presente na Constituição e está no 1242. O uso capião ordinário já começa a exigir alguns requisitos, porque o prazo é menor, o prazo é de 10 anos, e começa a exigir alguns requisitos. Um deles é boa-fé, vai exigir, então, boa-fé aqui no uso capião ordinário. No extraordinário pode ser de má-fé. Ah, Leandro, mesmo de moradia pode ser de má-fé? Mesmo de moradia, que é aquele extraordinário com redução de prazo, é possível ser de má-fé, mas no ordinário não. Tem que ter boa-fé e são cumulativos. Então, boa-fé e justo título. Vem para mim. O que é justo título? Justo título para o STJ é qualquer, vou resumir aqui de uma maneira bem legal, é qualquer pedaço de papel que demonstre transmissão ou busca de transmissão da propriedade. Então, aquele contrato particular de gaveta que você tem é justo título, o recibo que você comprou a casa tem justo título, a escritura é justo título, qualquer documento que demonstre transferência de propriedade ou tentativa de transferência, melhor dizendo, porque a transferência mesmo de propriedade, lembra, aqui tem a transcrição, e bens imóveis vai ser pela transcrição, e aí eu, para fazer o uso capião, para poder ter acesso ao uso capião ordinário, eu dependo aí só de algum documento, eu não preciso do registro, que seria a transcrição. Basta que qualquer documento, o STJ fala que isso é justo título. Então, vamos lá para o quadro, vamos completar aí. Então, o próximo aqui é o ordinário. Uso capião ordinário. O prazo são 10 anos também. Só que, quanto o de cima exige, não precisa de boa-fé, pode ser de má-fé, aqui exige boa-fé e justo título. Até tem uma coisa interessante. Existe uma presunção de boa-fé aqui. Se você tiver justo título, presume boa-fé. Porque se você fez um contrato para comprar, fez um papel, um documento para comprar algo de alguém, presume que você, na verdade, não tinha conhecimento que tinha outro dono. E por isso você pode adquirir, presume a boa-fé, inverte o ônus da prova, e aí a outra parte que está contestando seu uso capião é que tem que demonstrar que você estava de má-fé. Então, justo título e boa-fé, sendo que tendo justo título, presume a boa-fé, é isso que está escrito no Código Civil. Da mesma forma, aqui no ordinário, nós temos o ordinário com redução de prazo, ou também chamado de ordinário com função social. Mesmíssima coisa. Vamos aí, deixa eu voltar aqui, vamos aí para a tela para podermos vermos que no 1242, parágrafo único, também tem a mesma figura e reduz 5 anos também. Se no extraordinário com redução de prazo existe uma redução de 15 para 10, aqui vai ter uma redução de 10 para 5 anos. Vamos ler juntos aí. Será de 5 anos, o prazo previsto nesse artigo, que é do uso capião ordinário, se o imóvel houver sido adquirido onerosamente, então não pode vir de doação, não pode vir de herança, tem que ser adquirido onerosamente, com base em registro constante no respectivo título, no respectivo cartório. Você comprou, então, imaginando que realmente estava comprando da pessoa que era proprietário, você teve cuidado, foi ao cartório, viu que tinha registro, pagou por aquilo, porque é oneroso, que posteriormente foi cancelado. Existiu uma confusão qualquer e que fez cancelar o título que antes estava no nome da pessoa que comprou de você, que você comprou. Então você compra direitinho, olha o registro, compra aquilo,
de maneira tranquila. Não há necessidade nem de passar a escritura, mas você compra baseado no título e depois essa pessoa vem a perder judicialmente a propriedade por algum motivo. É cancelado, perder não, é cancelado o registro da propriedade. Esse aqui também está presente, inclusive, na Lei de Registro Público, que é a Lei 6.015, que é o uso campeão tabular. O que ele visa aqui é proteger justamente a pessoa que se baseou no registro, comprou e agora poderia sofrer o efeito da evicção. Lembra da evicção lá no contrato? Só que uma evicção aqui que ele não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento. Por quê? Porque continua existindo boa-fé e justo-título. Lembra? O ordinário exige boa-fé e justo-título. Só que somada a boa-fé e justo-título, se passar 5 anos e você tiver comprado de maneira onerosa e depois vier cancelar esse título, você não dança, você não perde. Tá certo? Aí, vamos voltar aqui porque ainda tem mais coisa. Desde que você tenha estabelecido também uma coisa, moradia, ou realize investimentos de interesse social e econômico. O que é aqui? Interesse social e econômico, ou seja, é abrir a vendinha, é plantar, é fazer alguma coisa de relevância para as pessoas ali envolvidas. Então vamos voltar aqui para o nosso quadro e vamos completar ele com mais essa informação aí. Se liga aí no seu quadro. Então vamos lá. O ordinário agora, o próximo, com redução de prazo. Redução de prazo. O prazo agora é 5 anos, então reduz 5 anos. Eu tenho que ter boa-fé e justo título, mais, para poder ter direito a essa redução de prazo, mais o que? Adquirido onerosamente, aquisição, então, onerosa, e, além da aquisição, vamos ver como eu vou fazer aqui, eu vou fazer assim, ó. Vou abrir aqui uma caixinha. Aquisição onerosa, moradia, onerosa com cancelamento posterior. Vou colocar aí do lado, ó, cancelamento. Vou chegar para cá, cancelamento. Cancelamento do registro. Moradia ou dar função social ou econômica. E aí você passa a ter direito a essa redução de prazo de 5 anos. Então vamos fazer um check-up aqui até o momento que nós já fomos. Nós vimos 4 tipos de uso campeão até agora. Vimos o extraordinário, prazo de 15 anos, não existe nenhum requisito. O extraordinário com redução de prazo, reduz o prazo de 5 anos, então são prazo de 10 anos e o requisito é estabelecer moradia ou caráter produtivo. Depois nós vimos o ordinário, que o prazo é 10 anos, exige justo título e cumulativamente boa-fé. E depois o ordinário com redução de prazo, que além do justo título, além da boa-fé, exige também que seja adquirido de forma onerosa, com cancelamento posterior desse título, que desde que tenha exercício da moradia ou seja dado função social ou econômica. Tá certo? Aqui, tranquilo? Estamos indo bem devagar para a gente reforçar aqui e aprender as coisas com muita calma. Vou parar por aqui. Eu sei que a aula vai ficar curtinha, não tem problema, mas eu prefiro que você sedimente esse aqui para a gente avançar nos próximos, que os próximos são muito importantes. Eu não quero você cansado para a próxima aula. Então, na próxima aula, a gente começa de novo aqui, volta, eu faço a revisãozinha sobre esses usos campeões e a gente volta para os próximos, porque a gente vai entrar no uso campeão especial e nós temos muita coisa para falar no especial. Vamos falar do especial urbano, especial rural e especial familiar. Esses são os que mais caem em prova de concurso, são os que mais são utilizados no dia a dia. Com certeza, em algum momento da sua vida, você vai deparar com ele, seja numa prova ou seja no dia a dia de escritório ou para dar ideia para alguém que vai te procurar. Porque eu tenho certeza, né? Sua família deve já achar que você é formado, e mesmo se você for formado, que parece que você é formado em direito e que você domina todas as áreas do direito, é ou não é? Todo mundo chega perto de você e tem uma dúvida para tirar. Então, fechamos a aula mais curta mesmo. Próxima aula, continuamos com toda a calma do mundo no uso campeão especial. Correto? Um grande abraço, fica com Deus, se cuida, até a próxima. Fui!